desertos, eu amo falar sobre deserto, porque as maiores experiências que eu tive com o Senhor foi em meio ao deserto. Os milagres mais inacreditáveis que eu experimentei da parte do Senhor foi em meio ao deserto. Queria que você abrisse comigo a palavra lá em Marcos 6. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 30. Marcos 6, 30. Diz assim: os apóstolos reuniram-se a Jesus, ele relatando tudo que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhe disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possam ir aos campos e povoados vizinhos para comprar algo para comer. Ele, porém, lhes respondeu: dei-lhe vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupo na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Vamos orar pela palavra? Senhor, nós dois sabemos, Pai, que existem pessoas muito mais capacitadas, muito mais eruditas, estudadas, com muito mais intimidade com o Senhor para fazer o que eu estou querendo fazer aqui nessa noite. Mas o Senhor quis que eu fizesse. Então essa noite, os 5 pães e os 2 peixinhos são meus, Deus. É a única coisa que eu tenho aqui, Pai. Então me usa nessa noite para falar com a sua igreja, que o teu Espírito Santo possa, Pai, de alguma forma alcançar os corações aqui nessa noite. Deus, em nome de Jesus, Pai, para que o teu nome possa ser engrandecido e glorificado em nós e através de nós. Amém. É importante deixar claro aqui as circunstâncias das quais Jesus se encontrava nesse ambiente. Um pouquinho antes, no capítulo anterior, os evangelhos narram que João Batista, o primo de Jesus, o grande profeta, aquele que preparou o caminho para Jesus, havia sido decapitado. Então Jesus ficou sabendo dessa notícia. Os apóstolos chegaram para Jesus e falaram: Jesus, olha, João Batista, ele está morto, ele foi decapitado e nós acabamos de enterrar o corpo dele. Então Jesus recebeu essa notícia e ele foi para esse lugar. Jesus estava assim, irmãos, com uma dor muito grande dentro de si, uma tristeza muito grande. Aquele ao qual ele disse: olha, de mulher não tem homem maior, de nascido de mulher não tem homem
João Batista é o maior. O primo dele havia sido decapitado por Roma. Eu estou conjecturando, mas se fosse eu teria pensado, falei, rapaz, se fizeram isso com João Batista, imagina o que vão fazer comigo. Ele fala assim: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Eles estavam cansados, irmãos. Eles estavam cansados. Eles já vinham de outros trabalhos, de outras reuniões. Eles queriam ir para aquele lugar para descansar. E a Bíblia diz que a multidão viu eles saírem no barco e começaram a seguir eles. Eles adivinharam, esse povo, eles provavelmente vão atracar lá naquele porto lá. Vamos dar a volta por aqui. A hora que eles chegaram lá no porto, já estava todo mundo lá, irmão. E é incrível que a palavra, quando relata esse milagre da multiplicação dos pães, ela deixa alguns detalhes que um apóstolo conta, mas outro não conta. Esse milagre é o único milagre de Jesus relatado nos 4 evangelhos. Se você pegar, estudar todos os 4 evangelhos, esse é o único milagre relatado nos 4, tá? Então por isso que ele é tão importante para nós. É por isso que essa mensagem é tão impactante. E a gente vai estudar um pouquinho hoje, você vai ver que uns deixam um detalhezinho que o outro deixou escapar. A ótica deles é uma ótica muito detalhada. E nós vamos estudar isso um pouco mais a fundo para que você entenda que existem milagres que nós precisamos nos atentar a esses detalhes. Existem elementos desse milagre, desse ambiente, ao qual, se você não colocar, irmão, esse elemento nesse ambiente, o milagre ele não vai acontecer. No versículo 12, ele fala assim: ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados, e encontrem comida e pousada, porque aqui onde estamos é um lugar deserto. O primeiro elemento que você precisa ter na sua vida, para que um milagre dessa magnitude, desse tamanho, com esse porte aconteça, é uma necessidade. É o primeiro elemento. O milagre, ele nasce de uma necessidade. E a necessidade, ela pode ser interpretada pelas mais diversas adversidades, irmãos. Você pode estar com uma necessidade no seu casamento. De repente, seu casamento, a sua casa, a sua família está amarrado num pé de alface, irmão. Qualquer coisinha derruba tudo. De repente, a sua necessidade hoje é uma doença, é uma enfermidade. De repente, nessa noite, a sua necessidade é um vício. De repente, nessa noite, a sua necessidade é a conversão de alguém que você ama muito, e que você está tão cansado, já você não aguenta mais falar para essa pessoa de Jesus. Essa pessoa não gira a chave, sabe? O milagre, ele nasce de uma situação sem saída. Só existe milagre porque existe uma situação ao qual nós não podemos resolver. É por isso que acontecem os milagres. Nem todo o nosso conhecimento, nem todo o nosso dinheiro, nem toda a nossa influência, o nosso status conseguem resolver determinadas situações na minha e na sua vida, como as que eu acabei de relatar aqui. Milagre, segundo o nosso dicionário: ato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais, acontecimento formidável, estupendo.
Um milagre nasce da situação totalmente sem controle, onde as forças humanas e todo o conhecimento se esgotam. Ficou claro para você que milagre é algo que está atrelado a uma situação da qual você não pode resolver. Você já tentou por todas as suas forças resolver essa situação, e você chega num estado em que aqui agora só Deus, meu amigo. Eu nunca recebi um diagnóstico, e nunca ninguém assim muito próximo de mim recebeu um diagnóstico difícil de um médico. Olha, você tem, cara, tanto tempo de vida, o seu quadro é irreversível, a medicina já fez tudo que podia fazer por você, agora só um milagre pode te salvar. Essa é uma situação ao qual o milagre se manifesta. O segundo elemento, ele porém respondeu, lá em Marcos 6,37, Jesus fala: ele porém respondeu: dei-lhes vocês algo para comer. A parte A do versículo. O segundo elemento aqui, irmão, é um confronto. Repete comigo: confronto. E é aqui, irmão, é exatamente nesse lugar onde as coisas começam a complicar. É aqui, nesse momento, quando nós somos confrontados, é que nós deixamos o milagre escoar por nossas mãos. É no momento exato onde nós somos confrontados com aquela situação que a maioria de nós fracassamos. É no momento do confronto que eu e você deixamos sair para fora o que realmente está acontecendo e o que realmente está impedindo esse milagre de acontecer. Lá em João 6,5, um outro apóstolo presenciando o mesmo fato. Então Jesus levantou os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que ia fazer. Eu não sei se você já passou por uma situação assim, mas sabe aquela situação em que a tua mulher fala para você: e agora? Oi. Aquela situação em que alguém te pergunta: o que você vai fazer? Cadê teu Deus? Você não é o crente? Você não é o homem de oração? Porque você é crente lá na igreja, você é aqui em casa, né? Irmão, isso é afronta, não é confronto. Deus, ele não te afronta, quem afronta é Satanás. Deus, Jesus, o Espírito Santo, ele te confronta. E Jesus confrontou eles: resolvam vocês isso daí, deem vocês comida para eles. É como se Jesus estivesse falando com você nessa noite: cara, resolva você seu casamento. Resolva você esse problema financeiro. Resolva você essa mornidão que é a tua vida espiritual. Resolva você essa inconstância que é a tua vida comigo.
E aqui começam a aparecer as desculpas, as historinhas, irmão. E como nós somos bons em contar historinha, em dar desculpinha. Outro dia estava eu e o pastor Juliano conversando com uma pessoa. Obrigado. E nós fomos enfáticos em falar para essa pessoa. Eu falei, cara, todas as vezes, isso já faz vários e vários anos, todas as vezes você sempre tem uma história, você sempre tem uma desculpa. Ah, porque eu faço isso por causa daquilo. Ah, porque eu sou assim por causa do meu marido. Ah, porque eu sou assim por causa da minha esposa. Ah, porque eu sou assim por causa do meu pai. Ah, porque eu sou assim porque eu fui muito machucado. Ah, porque eu sou assim porque pastor fulano de tal fez não sei o que comigo. Ah, porque... Irmão, a gente sempre tem uma historinha para contar. Sempre tem uma desculpinha. Lá em Marcos 6,37, fala assim: eles lhe disseram, isso exigiria 200 denários, devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? E quando a pessoa ainda não é sarcástica, porque aqui foi sarcasmo, irmão. Lucas 9,13 fala assim: eles disseram, temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. O cara ainda quer fazer graça com Jesus. Ah, Deus, você só pode estar de brincadeira comigo. Olha que tentação que essa minha mulher. Ah, Deus, você só pode estar de brincadeira comigo. O meu patrão parece um demônio, um endemoniado. Como é que eu fico aqui nesse emprego desse jeito? A minha vontade é de ir lá e de quebrar a cara dele. A menos que a gente compre pão para todas. Não tinha onde comprar pão lá, irmão. Mesmo que eles tivessem dinheiro, que eles não tinham lá. 200 denários é muito dinheiro. João 6,7 fala assim: Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço, ainda que cada um recebesse um pedaço. Ou seja, aquela situação era completamente irreversível. Ou seja, só Deus, irmão, para alimentar aquela multidão. Só que os caras começaram a dar desculpa. Os caras começaram a falar: Jesus, manda esses caras embora, manda esse povo embora, nós não vamos dar conta desse trem não. Daqui a pouco esse povo vai ficar aqui, vai ficar todo mundo com fome, e você conhece esse povo, eles vão ficar irritados com a gente, vão começar a xingar a gente. E Jesus confronta eles, fala: gente, resolvam vocês essa situação. E a maioria de nós, quando olhamos para dentro de nós, nós nos sentimos incapazes, irmãos. O que é que você vai fazer diante de uma situação de um câncer? O que é que você vai fazer para uma mulher que quer ir embora e quer te largar, irmão? O que é que você quer fazer com um marido, um traste do marido, que é tudo de bom lá na rua, mas quando entra na tua casa, irmão, é um demônio? O que você vai fazer? O que você vai fazer com aqueles boletos tudo vencido, com a tua conta tudo estourada, com o teu nome tudo estourado? O que você vai fazer? Você olha para aquilo e fala: Deus, por que isso? Porque aquilo. Jesus fala: cara, resolve você isso daí. O terceiro elemento, Marcos 6,38, perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes.
Lá em João 6, do 8 ao 9, diz assim: outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? O terceiro elemento é uma pergunta. Jesus pergunta para ele: o que vocês têm aí? O que vocês têm aí? E eles vão caçar lá no meio do povo, e eles encontram um menino, um jovem, que estava ali com ele, com 5 pães e 2 peixinhos. Mas André falou: mas Jesus, o que é isso? Diante disso que nós temos que fazer. Às vezes, irmãos, muitas vezes, nós nos sentimos tão pequenos, tão inaptos, tão incapazes, com coisas tão pequenas, e realmente é pequeno, mas é um ingrediente fundamental para que um grande milagre aconteça. Tem que sair de algo pequeno, senão não é milagre, irmão. André falou: cara, mas Jesus, você está de brincadeira. Eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos que esse menino trouxe aqui. O que você tem hoje? O que você tem hoje no teu casamento para Deus fazer um milagre? O que é que você tem hoje na sua vida profissional para Deus fazer um milagre, irmãos? O que é que você tem hoje para Deus fazer um milagre para te curar? Se pergunte, vai se perguntando, vá refletindo todas essas áreas da sua vida. O que é que você tem? Jesus pergunta para você nessa noite. O que é que você tem aí, cara? O quarto elemento, Marcos 6, 39 e 40. Então Jesus ordenou que fizessem todos assentar-se em grupo na grama. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. O quarto elemento fala de uma ordem, uma diretriz da parte do Senhor. Aqui está outro grande problema nas nossas vidas, irmãos. Outro enorme problema. Não você, é claro, mas você deve conhecer alguém que vem para a igreja buscando um milagre, que vem à presença de Deus buscando um milagre, e Deus fala: olha, você quer salvar teu casamento? Cara, você tem que fazer assim, assim, assim. Olha, você quer salvar a tua empresa? Olha, você tem que fazer assim, assim, assim. Olha, você quer esse milagre nessa área? Você vai fazer exatamente assim como eu estou te mandando fazer. E o que é que nós fazemos? Nós queremos encurtar caminho, irmãos. Nós não queremos fazer exatamente como Deus está mandando você fazer. Você quer dar teu jeito. Você quer colocar na mão dele, e quando demora um pouquinho, você vai lá e pega da mão dele de novo. Aperta um pouquinho, você vai lá e coloca na mão dele de novo. O milagre te tira de um ambiente de escassez e te coloca em um ambiente de plenitude. Você entende isso? Você entende que o milagre ele tem a possibilidade de transformar um casamento totalmente destruído, rebentado, sem respeito, sem fidelidade, sem admiração, sem nada, sem amor, sem nada, irmão, absolutamente nada, e colocar esse mesmo casamento em um ambiente de plenitude, para que você conheça exatamente o que é o amor, para que você conheça exatamente o que é ser fiel, o que é ser honrado, o que é você honrar. O milagre ele te tira de um ambiente de escassez, de necessidade, e te coloca em um ambiente de plenitude. Isso é para todas as áreas da sua vida, na área financeira,
na área da saúde. Quantas pessoas, irmãos, nós conhecemos que estavam diante de um diagnóstico irreversível, de um diagnóstico de morte. O Senhor vem e cura essas pessoas, e essas pessoas voltam a ter saúde muito melhor do que tinham antes, mas muito melhor. Talvez um dos grandes motivos de um milagre não acontecer na sua vida seja o fato de você não se manter constante nas diretrizes que o Senhor te falou. Eu posso dizer sem medo de errar, irmãos, eu experimentei muitos, mas muitos milagres de Deus, mas o maior deles, o maior de todos os milagres na minha vida, foi um dia que eu cheguei na presença de Deus e eu falei: Deus, eu não aguento mais ser um homem inconstante na tua presença. Eu não consigo mais. Eu não aguento mais. Eu não quero mais isso para mim. Eu não quero mais a inconstância de, nossa, um mês, cara, na presença, buscando, orando e Deus falando com você, e 3, 6 meses desviado, longe dos caminhos, dentro da igreja, mas longe dos caminhos. E eu falei: Deus, eu preciso de um milagre, Pai. Só o Senhor pode me libertar disso. E eram várias as coisas que me causavam inconstância, que eram os motivos da minha inconstância. E eu pedi para Deus, falei: Deus, eu não quero mais isso para mim. Eu quero viver uma vida plena com o Senhor. Eu preciso experimentar isso, Deus. Irmãos, muitos de vocês conhecem a minha história aqui. Pensa, todas as áreas da vida arrebentada, irmão. Absolutamente todas as áreas da vida arrebentada. E hoje eu estou experimentando coisas da parte de Deus, porque um dia eu pedi para Deus realizar um milagre na minha vida, de me tornar uma pessoa constante na presença dEle. Entenda, constância não tem a ver com perfeição, mas, irmãos, eu prefiro a morte, 1000 vezes a morte, do que voltar a ser o traste do inconstante que eu era. Irmãos, eu prefiro morrer. Com toda a força do meu coração eu digo isso para você, que eu prefiro a morte do que voltar a ser o traste do inconstante que eu fui na minha vida. E isso, irmão, destravou coisas na minha vida que você não está entendendo. Eu não tenho tempo para falar aqui tudo, mas talvez um dos grandes milagres que Deus precisa fazer na sua vida hoje seja te tornar um homem, uma mulher constante na presença dEle, para você viver a plenitude do que é ser um filho de Deus, para você viver a plenitude do que é estar aqui, irmãos. Quinto elemento: tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo, e também dividiu os peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão de peixe, e os que comeram foram 5.000 homens. 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então pressupõe-se que no mínimo devia ter ali umas 10.000 pessoas. Mas o quinto elemento aqui, irmão, é a gratidão. Jesus pegou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, levantou para o céu e falou: Deus, muito obrigado por esses 5 pães e esses 2 peixes. Eu fico imaginando, irmãos, a cara dos discípulos. Eu fico imaginando os caras.
olhando para aquilo, falei, cara, será que ele está achando que 5 pães e 2 peixes vão alimentar mais de 10 mil pessoas? Será que é isso que esse homem está achando? Era exatamente isso o que ele estava achando, e o que ele tinha certeza e convicção. Por isso que ele agradeceu, irmãos. A gratidão. Se você não é grato pelo que tem, provavelmente não será grato por aquilo que você está buscando. Você não será grato. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você. Cara, para de reclamar. Meu amigo, ou minha irmã, meu irmão, para de reclamar, cara. Se tem uma coisa que Deus odeia, é reclamação, é murmuração. Para de reclamar. Reclamar é filhotinha da ingratidão, é filhote da ingratidão, é filha da ingratidão a reclamação. Agradeça. Agradeça pelos seus 5 pães e 2 peixes, porque é daí que vai nascer um milagre, irmão. É dessa porcariazinha que vai nascer um milagre. É disso que vai nascer algo para alimentar toda uma multidão. Essa igreja, você só está sentado aí onde você está. Eu só estou aqui em cima dessa plataforma porque um dia um homem resolveu acreditar em 5 pães e 2 peixinhos. Enquanto a gente chamou esse cara de louco, irmãos, eu lembro quanta gente deu risada. Deu risada dele. Uma vez eu estava no Facebook e eu vi lá umas baboseiras escritas lá naqueles feed. Isso há muitos anos atrás, lá no comecinho da igreja. E eu lembro de ter digitado lá, de ter conversado. Eu nem era dessa igreja ainda, eu era de uma outra igreja. E eu falei, pastor, o tempo vai mostrar quem o senhor é de verdade. E o tempo está mostrando, irmãos. Ele começou uma igreja na garagem da casa da mãe dele. Não era uma banda de louvor aqui não, irmão. Era um pendrive naquela caixinha ali, ó. Ele colocava o pendrive lá e Deus vinha. 5 pães e 2 peixinhos. E uma das primeiras coisas que eu vi no olho do meu pastor foi gratidão. Ele sempre foi grato, irmão. Mesmo quando a igreja dele era uma garagem, a família dele mais 2 ou 3 irmãos só. Relembrem comigo: necessidade, confronto. O que é que você tem aí? Diretrizes e gratidão. Sem esses ingredientes, o milagre ele não vai acontecer na sua vida. Simplesmente não vai acontecer. Eu não sei o que é que você veio buscar aqui nessa noite. Eu não sei, cara. Talvez você entrou por aquela porta, cara, precisando de algo assim sobrenatural da parte de Deus. Irmão, eu estou buscando milagres que só Deus pode fazer, irmãos. Eu tenho colocado orações diante de Deus que eu sei que é só Deus que pode fazer. Não é a força do meu braço, não é o tanto que eu trabalho, não é o tanto que eu me empenho, não é o meu conhecimento, o meu intelecto. Eu sei que é só Deus que pode resolver essa situação.
Quantos aqui nessa noite precisam de um milagre que só Deus pode fazer na sua vida? Levante a sua mão, eu quero saber. Levante, irmão, sem medo. O mundo espiritual precisa ver isso. Eu quero que você feche os seus olhos.